Olá, galera, segue aí mais um vídeo tratando de um assunto muito importante para a gente desmistificar várias ideias pré-concebidas relacionadas ao continente africano. A ideia do vídeo é ser um guia de apreciação de assuntos importantes relacionados ao continente africano para a gente entender a diversidade que há no continente e também os processos de expansão de outros povos na região que contribuíram positivamente e negativamente. Bacana? Então vamos lá. Não tem como falar de continente africano sem falar da origem da humanidade. A saga dos hominídeos começa no continente africano. Até hoje, os dados, os registros arqueológicos mais antigos da nossa espécie são encontrados na África, na sua ampla diversidade, né? Homo erectus, Homo sapiens, Australopithecus, várias vertentes da nossa árvore genealógica a gente pode encontrar no continente africano, demonstrando cientificamente que é a região de origem da nossa espécie. Até o momento, o fóssil da Lucy, que é uma espécie de Australopithecus, ela é o registro mais antigo de hominídeo encontrado no mundo. Ela data de 3,2 milhões de anos. Ela foi uma descoberta nos anos de 1974. Tem esse nome Lucy em homenagem à música dos Beatles, Lucy in the Sky of Diamonds. O pessoal estava curtindo o som enquanto estava praticando arqueologia e encontrou o fóssil dela. No campo da ciência existe uma tese de que os Australopithecus seriam um primo distante de nós e que 2 milhões de anos o gênero Homo vai surgir no continente africano, já que os registros mais antigos estão lá, e eles vão ser responsáveis pelo processo de dominação do planeta. O que há de diferente, o que a gente pode comprovar de diferença entre as espécies de hominídeo? Além das características cognitivas, não é apenas uma questão genética que vai possibilitar o gênero Homo a dominar o mundo, principalmente o Homo sapiens. Então, esse mapa é um registro maravilhoso das espécies hominídeas que surgiram, como vocês podem ver, no continente africano, a Australopithecus, o Homo habilis, depois o Homo erectus, que é o primeiro a sair do continente africano e ir para o continente asiático e europeu. E lá na Europa vai surgir o Neandertal, que é a exceção, a regra, digamos assim, e surge também no continente africano o Homo sapiens, assim como o mapa apresentado, vai sair do continente africano e vai atingir as outras partes continentais até chegar no nosso continente americano. Percebam aí, a ocupação desses territórios vai levar à formação de algumas habilidades, de algumas características de ordem cultural e biológica que são importantes para que o Homo sapiens sapiens se adapte a um ambiente totalmente diferente, né? Se a gente for pensar em questões climáticas, há uma diversidade ímpar entre os continentes, até dentro dos continentes. A nossa espécie teve que se adaptar ao meio e desenvolver com isso características biológicas que possibilitaram a sua adaptação, o seu processo de sobrevivência em decorrência à diversidade em que eles se encontraram, bem como o processo de formação de culturas diversas conforme a gente tem conhecimento. Bacana? Obviamente que o continente africano ele não se resume ao Império Egípcio, porque quando a gente fala de África, a gente só associa na antiguidade ao Egito Antigo, aí na modernidade ao processo de escravidão, e aí esquece durante o período medieval, quase todo, aí só volta a falar lá na frente no processo de descolonização do continente africano depois de séculos de ocupação europeia no território. Não leva em consideração que o território africano ele é diverso. A gente tem povos desde uma formação nômade, semi-nômade,
a povos em formação de comunidades tribais e a povos que desenvolveram reinos, impérios. Deixar de lado essa diversidade de formação política e cultural é deixar de lado a maioria da história da África. Vale ressaltar que, de forma hegemônica, né, a gente não pode generalizar, mas a gente percebe que a divisão do poder e as funções sociais, elas vão se adequando conforme a situação e o arranjo social de cada império, de cada reino. A gente tem sociedades africanas matriarcais. Isso vai possibilitar com que as mulheres tenham a participação ativa, protagonista na sociedade, exercendo funções de liderança, seja no campo político ou no campo militar, mas tudo isso depende da composição cultural. Mas a gente pode dizer que em várias regiões do continente africano existem sociedades matriarcais, mas com o passar do tempo, devido à expansão de outros tipos de religiões no território e outra lógica de organização cultural e familiar, o matriarcalismo vai dando espaço pela imposição do patriarcalismo, que são sociedades onde a figura do pai, do homem, é mais protagonista da esfera pública, política da população, e a mulher para a esfera privada, né, do lar, né, sendo mãe, sendo filha, sendo esposa. E devido a essa diversidade de composição social, política e cultural, é que os povos africanos vão desenvolver as suas mitologias de forma muito diversa. Evidentemente que essas religiões tradicionais, elas possuem um panteão de deuses e deusas que, hora e outra, representam antepassados, o culto ao antepassado, ou divindades que representam forças da natureza. E entre essas mitologias tradicionais africanas, eu destaco aqui para vocês a mitologia Urubá. Ela é responsável pela formação de várias religiões, principalmente na costa atlântica africana. Só para vocês terem ideia, só na mitologia Urubá são mais de 100 orixás. Essa imagem só representa os 20 principais orixás da mitologia Iorubá: Yansan, Iemanjá, Olorum, Oxóssi, Xangô. Todos eles a gente, aqui no Brasil, conhece dentro da estrutura religiosa do candomblé, que é uma herança cultural religiosa que as pessoas escravizadas trouxeram das suas regiões nativas e aqui sobreviveram mesmo com a imposição do catolicismo, do cristianismo pelo Império Português. Assim como a maioria das religiões africanas, os orixás estão ligados a forças da natureza. Isso se representa o equilíbrio das forças. Como toda mitologia, a mitologia urubá tem o seu mito de formação. Então, eles vão compor uma série de espaços metafísicos para explicar a origem dos orixás, aonde o homem vive, quem é o pai maior responsável pela criação, que é o Olorum. Por que eu destaquei aqui para vocês a mitologia urubá? Porque a maioria africanos e africanas escravizadas e trazidas para a América Portuguesa, elas são oriundas de etnias cuja base religiosa era a mitologia urubá, sabe? Além da composição religiosa africana tradicional, a gente vai ter a penetração do Islã no continente africano desde a Idade Média. É bom a gente ressaltar que desde o processo de expansão do Islã, saindo lá da Península Arábica, o Islã ocupou longas faixas de terra, principalmente a região do norte do continente africano. Não é à toa, como os dados aqui mostram, a maior incidência de população muçulmana na África se encontra na parte norte do continente. Mas, paulatinamente, principalmente depois dos processos de descolonização no continente africano, que ocorreram lá em meados do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a penetração cada vez mais significativa da crença em Alá na região central africana. Lá no início do processo de expansão do Islã, boa parte dos reis e imperadores dos reinos antigos africanos que adotaram o Islã
muitos deles adotaram por aparência. Evidentemente que a gente vai encontrar pessoas que se converteram mesmo à fé em Alá, mantiveram a prática de diplomacia e de tolerância religiosa nos seus reinos, mas a gente vai ter a adoção do Islã muito associada ao desejo de se beneficiar das atividades comerciais. Evidentemente que os reinos africanos, eles tinham uma atividade comercial muito forte, afinal de contas, a metalurgia, o desenvolvimento das primeiras atividades humanas surgiu no continente africano também. Mas a atividade comercial com os árabes permite que o comércio dos reinos africanos amplie para a Península Arábica, passando a fazer parcerias com reinos na Ásia e também nos reinos europeus. É bom lembrar, como eu falei para vocês, que a composição social africana, de uma forma geral, ela tinha como base uma tradição matriarcal, mas com a ascensão do Islã, e também não podemos esquecer do cristianismo, enquanto o Islã está no norte, o cristianismo vai vir pelo sul, já já falo dele, a gente vai ter uma transmutação sociocultural de uma tradição matriarcal típica das civilizações africanas para uma imposição, seja islã, seja cristã, de uma hierarquia patriarcal. O problema é que você inibe certas liberdades que as mulheres africanas já tinham o costume de ter. Dependendo das regiões, a incidência desse controle é maior ou menor sobre o corpo da mulher. Por isso que a lógica patriarcal e hierarquizada, ela contribui para a lógica de violência de gênero. Essa lógica patriarcal e hierarquizada, ela está presente em todas as religiões monoteístas. Essa é uma das consequências da penetração do Islã e também do cristianismo no continente africano. Falando em cristianismo, a gente data a penetração do cristianismo com o início da expansão marítima. Se a gente for levar em consideração que o objetivo político e econômico da expansão marítima era a busca de novas terras para achar nessas terras metais preciosos ou terras férteis para a produção agrícola, tem uma razão religiosa por trás. Porque os primeiros países a começar o processo de expansão marítima eram países católicos, Portugal e Espanha. Então, em todo navio português e espanhol existia um padre representante da ordenação dos jesuítas, que foi criada dentro do contexto da grande reforma católica ou contra a reforma católica, que vai criar essa ordenação com o propósito de levar a fé católica além mar. Por quê? No território europeu, a Igreja Católica está perdendo fiel. E perder fiel é perder dinheiro. Lembre-se que o dízimo é um dinheiro que conta muito para a Igreja. Então, é por isso que a gente pode dizer que a espada, que representa o colonizador, o explorador, e a cruz, que representa o jesuíta, eles foram responsáveis pelo processo de expansão marítima, pelo processo de colonização e pelo processo de escravização. A escravização ela pode dar por meio da dominação política e econômica, afinal de contas, portugueses e espanhóis foram os primeiros a praticar isso, depois os outros reinos europeus fizeram Ctrl-C, Ctrl-V, praticaram a mesma coisa, nenhum deles foram diferente, e aí a gente vê eles entrando nesses territórios e julgando esses territórios, essas populações como diferentes ou inferiores, e dependendo da composição política, se for um reino forte, onde eles percebam a influência desse reino, eles vão fazer uma parceria política, comercial com esses reinos, vai ser importante. Afinal de contas, quem conhece o território? A civilização africana. Além disso, tem a dominação do âmbito cultural religioso. É uma imposição cultural. Você é obrigado a aceitar a fé que eles estão trazendo. A conversão nesse momento é uma conversão forçosa, por isso que a gente fala que é uma dominação cultural religiosa. É diferente quando você vem e se converte porque você quer. Isso aí é uma opção sua, mas a partir do momento que a opção é de fora e é imposto, o povo que acha que a fé dele é melhor do que a sua fé é demoníaca, porque é isso que eles vão fazer, não é só
privilégio dos jesuítas fazer isso, os calvinistas, anglicanos, luteranos vão fazer isso também, vão endemonizar religiões diferentes deles e também vão perseguir aqueles que são diferentes ou herege a eles. Como eu falei para vocês, enquanto no norte tem uma presença muito forte da influência árabe muçulmana, a gente tem uma influência cristã, a princípio católica, e posteriormente a gente vai ter uma série de peregrinações de pastores oriundos de outras vertentes religiosas do cristianismo nessa região, principalmente na África do Sul, se a gente for pensar na ocupação de holandeses e ingleses nessa região, e aí vai ter um contraponto. Enquanto as matrizes religiosas nativas lutam para sobreviver, do norte vem o Islã, do sul vem as vertentes do cristianismo ocupando território. Por essa razão é que a presença do cristianismo até hoje é forte nessa região, como é a do Islã no norte do continente africano. É uma das características culturais mais tradicionais da sociedade africana, são os criotes, o crioulo. O que isso significa? São guardiões da palavra, porque boa parte das civilizações africanas ela tem uma tradição oral, conhecimento político, social, religioso, de cura, é passado de geração em geração através da oralidade. Essa situação de você estar sentado em uma roda, escutando os mais velhos, que são detetores da sabedoria da sua comunidade, é uma realidade sociocultural muito forte nas civilizações africanas. Se a gente for pensar, fazer um paralelo, também é presente muito forte nas nossas comunidades nativas. O pajé representa isso. O pajé, ele tem um significado de ser o curandeiro da comunidade, mas também ele é o detetor da sabedoria. Então, não sei se vocês sabem, muitos deles estão morrendo por conta da Covid. Então, muito da cultura, muito do conhecimento, muito da tradição dos nossos povos nativos estão morrendo com eles, porque a oralidade faz parte da composição social deles. Não é que é inferior. Ah, não tem escrita, é inferior. Não, quem fez isso foi o europeu, quando chegou no continente africano e achou, ah, não tem escrito, são inferiores, são primitivos, são negros, são primitivos. Não, essa visão é uma visão etnocêntrica, desenvolvida pelo europeu que se acha superior aos outros. Não é que são primitivos, são diferentes. A diversidade humana faz parte da nossa espécie. Foi a diversidade biológica que fez a nossa espécie sobreviver até hoje. Então, se há uma diversidade em nós enquanto espécie, há uma diversidade em nós enquanto cultura, enquanto civilização. E os crioulos, dentro da cultura africana, eles são importantíssimos. Eles são o HD externo da sua civilização. Não tendo eles, a civilização fica perdida. Fica sem rumo, não sabe quem é. Por isso os crioulos precisam ser protegidos e respeitados enquanto uma tradição africana de oralidade. De forma aproximada, a gente pode dizer que existe no território africano mais de 400 grupos étnicos, com mais de 35 línguas diferentes. Gente, é muita gente falando várias línguas, muitas etnias sobre o mesmo território. Isso explica muito porque depois dos processos de descolonização, principalmente lá no final da Segunda Guerra, a gente vai ver nesses territórios guerras civis, porque são etnias historicamente rivais, mas estão sob o mesmo território porque os europeus dividiram a África conforme o seu interesse, sem respeitar as tradições, rivalidade entre as etnias que já existiam. Essa é uma das maiores consequências do neocolonialismo, porque a gente pode dividir o processo de colonização em duas partes. O processo de colonização que começou no século XVI, de forma efetiva, até o século XVIII, e o neocolonialismo que vai começar no século XIX até o século XX, meados do século XX. E o continente africano foi fragmentado, foi dividido, foi explorado, suas riquezas foram usurpadas pelas potências europeias desde o século XVI. A existência de impérios na região, como o Império de Gana, Axum, Congo, Mali, eles vão desenvolver monarquias fortes
E monarquias fortes significa ter um exército forte. E se você tem um exército forte, o que você vai fazer? Povos fortes belicamente querem o quê? Expandir territorialmente. Aí, quando você expande territorialmente, o que você faz? Você conquista os povos dessa região. Esses grandes reinos africanos, quando a gente vai ver de perto, muitos deles ocuparam regiões de outras etnias, de outros povos que falavam outras línguas e colocaram eles dentro da dominação imperial deles. É bom salientar que esses reinos antigos africanos praticavam a mesma lógica de dominação que muitos reinos da antiguidade que estudamos praticavam. Qual é a lógica de dominação? Eu sou poderoso belicamente, conquistei um território que já estava sob ocupação. O que eu vou fazer com essa população? Vou subjugá-la, vou escravizá-la. E aí o que acontece? A escravidão no continente africano, ela vem por uma razão principalmente bélica. Mais terra significa mais riqueza, e aí quando você ocupa a região, essa região e o povo deles vão ser escravizados por uma razão de guerra. Muitos dos reinos africanos vão ter uma prática de tolerância social, cultural, os costumes dos povos dominados. Boa parte dessa população que foi dominada e colocada na condição de escravo, elas vão trabalhar na agricultura e as suas terras vão estar sob controle imperial. Ele ficava à mercê desses grandes impérios através de tributos ligados à terra. Os egípcios vão fazer isso, os cuxes vão fazer isso, a Etiópia vai fazer isso, vários outros reinos vão fazer isso. Como existia na Grécia e na Roma antiga, por uma razão de dívida. Você está devendo a uma pessoa, você pode ser colocado na condição de escravo dessa pessoa que você deve, até que o seu trabalho cumpra o valor da dívida, digamos assim. A maior diferença que vocês têm que entender entre a escravidão antiga africana e a escravidão moderna europeia é que os europeus vão instituir a comercialização dos escravos. Tráfico negreiro. O tráfico negreiro era mais lucrativo do que a mineração, porque o negro, né, a figura do africano se torna primordial para o desenvolvimento das economias mercantis de todos os reinos europeus. Vocês têm que entender que os europeus sabiam da existência da escravidão no continente africano e eles se beneficiaram disso através de parcerias comerciais, de negociações com os grandes reinos, como, por exemplo, aconteceu com o reino do Congo com os traficantes portugueses. Quem tinha posse dos navios negreiros era o europeu. O europeu traficante, ele só terceiriza quem vai capturar a pessoa, porque todo o resto fica a cargo do traficante. O deslocamento do continente africano até o americano, a venda e o lucro fica todo para ele. A base da escravidão moderna europeia não é uma questão de dívida, não é uma questão de guerra, é uma questão racial. Eles vão pegar a justificativa, sabe onde? Na Bíblia. Tá com dúvida? Vai lá em Gênesis capítulo 9. Né? Afinal de contas, os europeus são cristãos e eles precisam ter uma justificativa teológica para eles não se sentirem mal. E a igreja vai ter um papel fundamental para legitimar a escravização e, consequentemente, a colonização. Porque o que é o mito de Cã? Cã era filho de Noé. Noé é o cara que fez a arca para salvar as espécies do dilúvio. Depois do dilúvio, ele inventou de fazer o quê? A primeira vinha no mundo. E aí ele foi beber o vinho. Ficou embriagado e aí jogaram no chão, vomitado pelado. O que Cã fez? Ele viu o pai nu e foi falar com os outros irmãos. Os outros irmãos andaram de costa para não ver o pai nu e tamparam o corpo do pai. Depois que Noé ficou sóbrio de novo e ficou sabendo que Cã viu ele naquela situação, ele amaldiçoou Cã, falando que a descendentes de Cã podem ser escravizados pelos descendentes dos outros filhos. E aí, como a teologia da igreja vai legitimar que os descendentes de Cã estão no continente africano? Pela cor da pele. Então, o mito de Cã está associado a uma questão racial. Essa lógica vai ser hegemônica até o século XIX, com o surgimento das teorias racialistas, que são pseudociências, são falsas ciências desenvolvidas por europeus
Os europeus percebem a possibilidade de enriquecer através do comércio e venda de pessoas africanas escravizadas. Evidentemente que eles vão escravizar os povos das regiões onde eles vão ocupando e colonizando. Mas a justificativa religiosa do mito de Cã vai fazer com que, por exemplo, no Brasil, o predomínio da mão de obra escrava seja negra. E pelo fato de serem comercializados, os escravizados se tornam mercadoria. Essa condição de mercadoria surge na escravidão moderna europeia, não tinha na escravidão antiga africana. Eu não estou falando que é boa, escravidão é escravidão, ponto. Eu estou mostrando aqui pontos de diferenciação. Dentro da lógica de escravidão antiga no continente africano, assim como acontecia em Roma e na Grécia, a pessoa não perdia essa condição de humanidade. Ela está em status de escravidão, por uma questão de guerra ou de dívida. Agora, na escravidão moderna europeia, você é escravo até a sua morte. Você é escravo desde o dia que você nasceu, porque você é descendente de Cã. Então, muda totalmente. Então, a pessoa perde a sua humanidade a partir do momento que ele se torna uma mercadoria lucrativa para os reinos europeus. Por isso que até hoje a gente tem as mazelas do racismo, oriundos desse mito de Cã, mas também oriundos das teorias racialistas, que são a base para justificar uma série de práticas racistas, infelizmente, temos ainda nos dias de hoje. Bacana, beleza? Espero que tenha sido bom. Aprofunde os conteúdos abordados na videoaula. Qualquer tipo de dúvida, grita aí, que eu escuto aqui uma hora e respondo, com certeza. E até os próximos conteúdos. Tchau, tchau.